Então, vamos lá, né, pessoal? Boa noite a todos e todas. Eu sou a Fernanda Dornella, sou diretora aqui da OneTwo. Hoje nós viemos falar um pouquinho para vocês sobre um tema super importante, que é a gestão estratégica de pessoas no contexto de cooperativas. E nós temos duas convidadas que vão participar aqui desse bate-papo nosso hoje, que é a Lara, que trabalha aqui conosco também na OneTwo, e a Fabiana, do Cicobi Credit Carpa, que é um grande parceiro da OneTwo. Então, vou deixar que vocês se apresentem aí, meninas. Boa noite, então, a todos. Como a Fernanda disse, eu sou a Lara, também faço parte da equipe da OneTwo, sou consultora, gestora de projetos, né, e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho, né, de alguns assuntos ligados à gestão estratégica de pessoas no agro, e mais especificamente com o cooperativismo. Deixo a palavra com você, Fabi. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão assistindo. Primeiro, é um prazer estar junto com vocês novamente, né? Mais uma webinar, uma live, né? A gente está aqui para construir junto, acho que um mundo, né? Com propósitos e melhor para todo mundo. E que a gente comece a disseminar mais, né? Sobre gestão, sobre cooperativismo, sobre liderança de alguma forma. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Rodrigues. Estou como diretora administrativa do Cicobi Credit Carpa, né? Assumi nesse início de ano. Estou ligada diretamente à área de gestão de pessoas da cooperativa e desenvolvo esse trabalho com todo o nosso corpo de empregados. É isso. Muito obrigada, Fabi, pela participação, por estar com a OneTwo e mais um bate-papo aqui para a gente trazer conhecimento aí para todo mundo, informação. Obrigada também, Lara, pelo apoio, por essa construção conjunta. E antes da gente começar esse bate-papo com a Fabi, a gente preparou aqui um material, né, para falar um pouquinho para vocês sobre o que é essa gestão estratégica de pessoas, como fazer uma gestão estratégica de pessoas, falar um pouquinho também sobre a importância do desenvolvimento de lideranças, de competências comportamentais, competências técnicas, modelo de competências. E para a gente começar, eu queria falar um pouquinho, né, sobre o que é essa gestão estratégica de pessoas. Muitas pessoas às vezes ficam em dúvida, né, do que é. Ah, eu falo RH, é o mesmo que DP, é o mesmo que gestão de pessoas, é o mesmo que gestão estratégica de pessoas, então sempre surgem essas dúvidas. Toda empresa, né, seja no agronegócio, que é o nosso foco, mas também fora do agronegócio, sempre costuma definir quais são as estratégias do negócio. E um fator muito importante para alcançar essas estratégias são as pessoas. Então, em muitos livros, né, muita literatura, artigos, enfim, materiais didáticos aí sobre gestão de pessoas, vem dizer que o maior ativo que uma empresa, que uma organização tem, são as pessoas. Tem um consultor, o Jim Collins, que é consultor especialista em gestão de pessoas, que ele vai um pouquinho mais além nessa consideração sobre pessoas serem o maior ativo das organizações. Ele vem dizer que são as pessoas certas que são os maiores ativos de qualquer empresa, de qualquer organização. E realmente, a gestão estratégica de pessoas, portanto, ela vai buscar trazer as pessoas certas, alocar essas pessoas nos lugares certos, e essas pessoas vão estar alinhadas com os objetivos estratégicos dessa organização. Então, em síntese, né, para trazer uma coisa mais rápida, de fácil entendimento para todos vocês que estão nos assistindo, esse seria o conceito principal do que é a gestão estratégica de pessoas. E como que a gente faz essa gestão estratégica de pessoas na fazenda, na cooperativa ou em outra área de atuação da empresa? A gestão estratégica de pessoas, ela vai envolver desde a parte de recrutamento e seleção, então ela vai passar a envolver todas as etapas que um colaborador passa dentro de uma empresa, então desde o recrutamento e seleção, até mesmo o desligamento dessa pessoa dentro da empresa. E quem faz essa gestão estratégica de pessoas, às vezes
ouvimos muito dos nossos clientes, a gestão de pessoas, ela é responsabilidade do RH. Quem faz a gestão estratégica de pessoas no dia a dia é uma composição de RH com liderança com os colaboradores. Então, hoje a gente vai falar muito aqui, né, Lara? A Fabi também, que vai aí, compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa questão da liderança, da importância dos líderes dentro das organizações para fazer essa gestão estratégica de pessoas. Aqui na OneTwo, nós trabalhamos com 4 eixos principais para fazer uma gestão estratégica de pessoas. O primeiro desses eixos é diagnosticar, identificar qual é o nível atual de maturidade da cooperativa, da fazenda, em gestão estratégica de pessoas, ou seja, qual que é o nível de maturidade das práticas de RH, das ações voltadas para a gestão de pessoas dentro da empresa. O segundo eixo que nós trabalhamos nessa gestão estratégica de pessoas é o desenvolvimento de lideranças. Como eu disse, líder é fundamental para fazer a gestão estratégica de pessoas acontecer no dia a dia, ali junto com os colaboradores. O terceiro eixo que nós trabalhamos são os processos de gestão estratégica de pessoas. E aqui a gente destaca 5 principais, que são recrutamento e seleção, a gestão do desempenho, a parte de treinamento e desenvolvimento, remuneração e carreira, e, por fim, a cultura e o clima organizacional. E eu disse aqui para vocês sobre essa importância da liderança. Aqui na OneTwo nós temos uma preocupação muito grande em desenvolver lideranças, e é até um projeto nosso em parceria com o Scop Credit Carpa, que é a Academia Líderes de Impacto, voltada de líderes, desenvolvimento e formação de líderes. Então, essa liderança de impacto, ela é baseada no conceito da liderança sustentável. Então, para isso, nós buscamos desenvolver as lideranças em 3 dimensões principais. A primeira dimensão é a dimensão individual, a segunda é a dimensão organizacional e a terceira é a dimensão social. Na primeira dimensão, nós falamos que é o líder de si. E uma pessoa, para ela ser o líder de si, ela não precisa necessariamente ocupar o cargo de gestão. Quando nós falamos de líder de si, nós estamos falando da liderança enquanto uma competência, que é o que a Lara vai falar para vocês daqui a pouquinho, sobre competências comportamentais. E é uma competência extremamente importante. Então, a primeira coisa é desenvolver essa liderança de si. Na segunda dimensão, que é a dimensão organizacional, nós já falamos do líder ocupando uma posição de liderança, uma posição de gestão, de diretoria, por exemplo, que é quando aquele líder, ele vai ser líder dos outros, ele vai ser líder de uma equipe, de um time. E, por fim, nós temos a terceira dimensão, que é a dimensão organizacional. Nessa dimensão organizacional, nós trabalhamos o desenvolvimento dos líderes, pensando no líder de causas, de estratégias. Então, aqui entra uma parte muito importante, um conceito muito importante que vem sendo abordado muito hoje, principalmente no agronegócio, que é a questão da sustentabilidade. Então, é aquele líder que vai trazer esse senso de sustentabilidade, essa responsabilidade social, ambiental e econômica muito forte nas suas ações e nas ações do time, da equipe que ele lidera. Então, a liderança, ela é fundamental para que uma gestão estratégica de pessoas seja feita dentro da sua organização, seja ela uma cooperativa, uma fazenda ou qualquer outra empresa de outro setor também, que não só do agronegócio. Lara, agora eu passo para você falar um pouquinho mais aí para nós sobre essas competências comportamentais, como a liderança. Fique à vontade. Perfeito, Feira, obrigada. Bom, então, seguindo nessa mesma lógica, nesse mesmo entendimento do que a Fernanda trouxe para nós, um conceito muito importante é o conceito de competência, né? A gente tem ouvido falar muito de gestão por competências,
né, de competências. E o que é competência, né? A competência nada mais é do que o conjunto, né, do que a gente chama de conhecimento, que é o saber, de habilidades, que é saber fazer, e de atitudes, que é querer fazer. Então, é o composto do chá que a gente fala. E aí, dentro disso, né, se destaca muito, todos os elementos são muito importantes, mas a gente sempre traz aí um protagonismo para a atitude, né, porque de nada adianta saber fazer e não ter a proatividade, a atitude, né, o querer fazer de fato a diferença. E aí, dentro desse conceito de competência, a gente fala das hard skills e das soft skills. Então, as hard skills são as competências técnicas, né? Então, por exemplo, vamos pensar aí num operador de máquinas agrícolas, né? Ele precisa de ter um curso, né? Algo específico e mais técnico para, de fato, conseguir operar, por exemplo, uma colheitadeira, né? Isso seria um tipo de competência técnica, mas vem ganhando muito espaço, né, na discussão aí de lideranças, né, no meio da gestão de pessoas, no meio da estratégia, as soft skills, que são chamadas de competências comportamentais ou competências sociais e emocionais, né, que são as competências que são desenvolvidas ao longo do tempo, a partir de experiências que nós vivenciamos. Então, a gente tem como exemplo a comunicação, né, comunicação interpessoal, escrita, a resiliência, a capacidade de trabalhar em equipe, a visão sistêmica, relacionamento interpessoal, e aí, dentre tantas outras. E por que elas ganham tanto espaço? Porque as empresas, né, as organizações estão entendendo que de nada adianta você ser, né, você ter a expertise técnica máxima em uma determinada tarefa ou operação e não conseguir, por exemplo, ter uma habilidade de comunicação, de sociabilidade, de trabalhar em equipe, de colaboração, né? Então, as soft skills, elas têm ganhado muito esse protagonismo e ainda mais agora no contexto pós-pandemia. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente analisar que são bastante interessantes. Então, o Fórum Econômico Mundial, né, ele estima que até 2025, então, num contexto bem próximo do que a gente está, 85 milhões de empregos poderão ser substituídos por causa, né, dessa divisão do trabalho que também está acontecendo entre humanos, máquinas, né, algoritmos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras milhares de oportunidades que poderão ser criadas, né, mais de 97 milhões que serão adaptadas. Então, o mundo do trabalho, da carreira, né, ele vai sofrer uma alteração muito significativa, a gente já provou disso muito durante a pandemia, e aí agora também nesse pós-pandemia, né, a tecnologia, ela tem trazido muito essa necessidade do desenvolvimento de competências. E algumas das competências, né, que têm sido muito faladas nesse sentido, tem sido, por exemplo, o pensamento crítico, né, a capacidade de solução de problemas complexos, o autogerenciamento, né, que a Fernanda falou do líder de si, então tem muito a ver com esse autogerenciamento, a aprendizagem ativa, então metodologias ágeis, né, têm sido emergentes nesse contexto, a resiliência, tolerância ao estresse e também a flexibilidade, né, então quem precisou se submeter a esse modelo de trabalho remoto, agora voltando também ao trabalho híbrido. Então, tudo isso exige, né, muita flexibilidade. A gente tem os dados, né, de uma pesquisa que foi conduzida, uma ONG, né, que é especializada em educação, e analisou mais de 80 milhões de anúncios de emprego, né, em 22 setores no ano de 2021, e nesses mais de 80 milhões de anúncios, quase 2/3 dos cargos listavam soft skills entre as qualificações exigidas. Então, entre esses anúncios, né, de empregos, 10 das habilidades mais exigidas, dentre essas 10, 7 eram soft skills. Então, assim, demonstrando realmente a relevância, o protagonismo que essa competência comportamental tem adquirido no contexto das organizações. Esse mesmo relatório, né, que eu falei dessa ONG,
demonstrou que alguns cargos exigem ainda mais a presença das soft skills, né? Então, 91% dos cargos de gerência, né, traziam aí as soft skills, 86% dos cargos de operações comerciais e 81% de empregos na área de engenharia, né, o que nos surpreende muito, porque às vezes quando a gente fala, né, dessas profissões que são mais, vamos dizer assim, que tem uma pegada mais hard, né, a gente até pensa que poderia ter muito mais hard skills, né, mas pelo contrário, 81% dos empregos no setor de engenharia também demandavam muitas soft skills nos seus anúncios. Isso são dados de 2021. Um outro relatório de uma pesquisa da McKinsey demonstrou também que as pautas, né, que traziam, por exemplo, empatia e habilidades interpessoais dobrou em 2020. Então, de 2019 para 2020, saltou 10%, de 40% para 50%, né, a prioridade para essas soft skills em cargos de liderança e assim por diante. Fazendo uma análise, né, dos anúncios do LinkedIn, 45% dos empregos anunciados no LinkedIn Premium nos últimos 3 meses também mencionaram a importância de habilidades de comunicação e mais de 61% dos profissionais entendem que as soft skills no local de trabalho já são tão importantes quanto as hard skills. Então, algo que quase não se falava há um tempo atrás e agora já tem ganhado todo esse espaço. Um outro relatório, né, da Global Talent Trends, do LinkedIn de 2019, mostrou que, qual foi a percepção dos recrutadores? 89% de recrutadores disseram que quando uma contratação não dá certo, normalmente é por falta de habilidades sociais. Então, embora a maioria das pessoas sejam contratadas pela capacidade técnica, são as capacidades sociais, emocionais ou comportamentais que ajudam a ter essa longevidade na carreira. Então, a maioria das demissões, dos desligamentos, muitas vezes não acontecem por falta de conhecimento técnico específico, mas por dificuldades de habilidades comportamentais. Então, né, pensando nesse modelo que a gente vem trabalhando agora, nesse contexto pós-pandemia, é muito importante nós estarmos ligados, né, nesses dados e entender, né, que competências podem ser desenvolvidas. É isso que é o mais bacana. Assim como você pode, né, adquirir o conhecimento específico, técnico, a competência também pode ser trabalhada. E aí, como a gente está falando do contexto de agro, né, também de cooperativismo, eu trouxe aqui as 10 soft skills mais procuradas no último relatório de empresas do agro. Então, a gente tem comunicação, visão sistêmica, proatividade, bom relacionamento interpessoal, empatia, resiliência, feedback, liderança, inteligência emocional, capacidade analítica e estratégica. Então, um modelo bem composto aí, bem recheado de soft skills, e que realmente fazem toda a diferença no contexto prático. Daqui a pouco a gente vai chamar a Fabi para dizer para a gente como é que é essa aplicação de caso concreto, como é que funciona isso, né, na vida real, no dia a dia da cooperativa. E eu não tenho dúvida, né, de que todos esses elementos que a gente falou aqui, eles são fundamentais. E aí, para a gente fechar, o entendimento de modelo de competência. Então, quando a gente fala de competência, de gestão por competência, né, a gente está falando de que as empresas elas têm tido esse interesse de desenvolver a parte de conhecimento, de habilidades, de atitude dos colaboradores, baseando-se em gestão do desempenho, né, em feedback, desenvolvimento contínuo, desenvolvimento personalizado, então, respeitando as diferenças individuais de cada colaborador. Né? E as empresas têm trabalhado também um modelo de competências. Né? E aí, quando a gente fala disso, a gente pode pensar em um modelo de competências global, não é, para toda a organização, e essas competências também podem ir se afunilando ou mesmo ser acrescentadas de acordo com os cargos. Né? Então, de repente, para um cargo de diretoria, acrescentam-se mais algumas competências, né? Para o cargo, por exemplo, de gerência, de diretores, né? Então, isso pode ser personalizado, existe essa flexibilidade. Um ponto muito importante quando a gente fala de modelo de competências é ter clareza também de qual é a cultura da empresa,
Quais são os valores? Porque, por exemplo, não faz o menor sentido colocar no modelo de competências inovação e criatividade se a empresa não traz isso, né, no seu bojo, na sua cultura, se a empresa não tem ações que valorizam, que incentivem, que premiem inovação e criatividade, né? Então, a empresa precisa ter esse zelo e esse cuidado, né, de fazer contratações, de pensar, né, nesse desenvolvimento dos colaboradores, muito atrelado, né, ao fit cultural e também, né, aos seus valores, à sua estratégia, missão, visão. Então, isso são elementos importantes a se considerar. E agora, né, Fer, acho que a gente pode começar aí a conversa, né, com a Fabi, para trazer um pouco mais para a gente de como que é isso, né, como é que é a vida real, o dia a dia, aí, trazendo esses conceitos para nós um pouquinho na prática. Isso, exatamente. Só antes da gente começar com a Fabi aqui, Lara, eu queria só fazer um comentário, né? O quanto que tudo isso que você falou está atrelado à gestão estratégica de pessoas, porque quando a gente fala de competências, no caso você mencionou a comunicação, que até aparece no topo da lista das competências comportamentais que são mais desejadas, digamos assim, dentro do agronegócio, ela é muito importante, principalmente quando a gente considera a relação do líder com o liderado, que eu vejo hoje, por toda a nossa experiência dentro do agronegócio, que é um dos principais motivos de reclamação quando a gente fala de liderança, essa falta de comunicação ou uma comunicação que não é assertiva, e o quanto é importante desenvolver isso, e o desenvolvimento de pessoas está muito presente dentro da gestão estratégica de pessoas, né? Mas então vamos lá ouvir um pouquinho da Fabi, como que acontece mesmo, a importância dessa gestão estratégica de pessoas. E a primeira perguntinha que eu trago aqui, Fabi, para você, é qual que é essa importância, né, de fazer a gestão estratégica de pessoas dentro de uma cooperativa? A gente sabe que em qualquer empresa é muito importante, mas a gente gostaria de ouvir do contexto específico em que você está inserida, que é o cooperativismo. Então, para mim, né, assim, a gestão de pessoas já é muito importante. Quando a gente já começa a evoluir para a estratégica, né, porque a gente já começa a dar um passo acima, né. Acho que as empresas, não só o cooperativismo, mas o cooperativismo tem se tornado muito profissional, né, coisas que há anos atrás nós não tínhamos um cooperativismo tão profissional quanto hoje. E aí a gente Deu uma travadinha, vamos só esperar um pouquinho aqui para a Fabi ou voltar. sem pensar no todo, né? É preciso a gente pensar no completo. Então, é ser estratégico. E, assim, quando a Lara vem falando um pouco de competências, você explicando mais sobre essa gestão estratégica de pessoas, faz muito sentido para nós, faz muito sentido para qualquer tipo de empresa, porque a gente precisa de competências, a gente precisa de pessoas engajadas e de pessoas que entendam, né, a cultura da empresa e o propósito do porquê existir a cooperativa, do porquê existir aquele trabalho, aquela função, né? Então, a gente começa a evoluir aí. E a principal importância da gestão de estratégica de pessoas é porque a gente consegue ter alinhamento com as pessoas do que a empresa precisa, do que a empresa quer para o futuro, quais são os nossos passos, e com isso a gente direciona pessoas e alinha quais são os nossos objetivos, né? É ter a estratégia para a gente poder comunicar com todos os colaboradores de uma forma igualitária, e que eles, todos nós, possamos passar isso para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, porque a gestão, né, como vocês explicaram muito bem, é uma liderança de si, é uma liderança do outro, é uma liderança, inclusive, no meio social, né? Então, a principal importância de ter uma estratégia vinculada à gestão de pessoas é alinhamento e direcionamento, para que todos falem a mesma língua. Perfeito, Fabi. E aí você até já entrou um pouquinho, né, na nossa próxima pergunta, que é sobre a liderança, né? Então, qual é a sua percepção, o seu entendimento do que é ser líder e qual que é a importância do líder dentro das organizações? A gente
assume um cargo de liderança e, ao mesmo tempo, é assustador, mas e é também, acho que uma grande oportunidade que nós temos na vida de poder auxiliar outras pessoas, né? Poder direcionar de alguma forma. E, para mim, um líder, né, ele primeiro tem que ter uma capacidade de inspirar as pessoas. A gente precisa ser exemplo da hora que levanta até a hora que a gente deita, 24 horas por dia, né? Porque todas as pessoas que trabalham na cooperativa, elas são espelho do cooperativismo, elas são espelho da empresa. Mas nós formamos pessoas, né? Querendo ou não, nós somos formadores de pessoas. Então, nós precisamos inspirar, nós precisamos motivar. E eu falo muito, né, lá no Cicobi Credicarpa, eu falo muito sobre dar a mão. Porque nem todo mundo tem um dia perfeito, nem todo mundo é lindo todo dia, né? E nós precisamos, antes de tratar como gestão estratégica de pessoas, a gente precisa lembrar que todos somos humanos. Então, eu falo muito isso, e para mim, esse é um dos principais importância do líder e papel do líder, né? E aí, valorizar e reconhecer, que a gente dá a mão, a gente está junto nos momentos difíceis, e ao mesmo tempo direciona para aquilo que a empresa precisa, o que aquela função precisa, e a gente direciona. Mas quando a pessoa consegue e chega naquele momento, é preciso reconhecer e valorizar isso também, né? A gente precisa valorizar as pessoas, a gente precisa incentivar eles a buscarem atingir seus objetivos e metas, e não só dentro da empresa, mas seus objetivos e metas também pessoais. Porque a gente vive a maior parte do tempo trabalhando dentro da empresa, então a gente precisa incentivar também fora dali, né? E entender a individualidade, né? Lara falou um pouquinho sobre isso, mas nós, como líderes, precisamos, né, entender que cada pessoa da nossa equipe tem a sua individualidade. E não é porque eu tenho 10, 20 ou mais pessoas numa grande equipe que eu tenho que tratar eles de toda forma igual. Não, eu consigo tratar eles de forma individualizada, né? E aí, assim, o líder, ele precisa ser inspirador. E quando a gente sempre trata, a gente fala no cooperativismo, e ele começa a ligar liderança com cooperativismo, faz muito sentido, porque não tem como eu falar de cooperativismo sem falar do exemplo que eu dou em ser cooperativista, e o líder é no mesmo sentido. Não posso falar de liderança sem ser, pelo menos, o mínimo de exemplo de liderança, né? Então, acho que tudo se relaciona o tempo todo. Perfeito, Bom, e aí você falou uma coisa que é até uma das competências, bem recente saiu isso, né, que é uma das competências do presente e do futuro também, das competências comportamentais, que é a questão da empatia. O líder também ele tem que ter isso muito forte, né? Sim. Além da competência da comunicação, da própria liderança, né? De ter a postura de líder mesmo, mas essa questão de empatia, isso é muito importante. Acho que ainda mais depois de tudo que a gente vivenciou com a pandemia, né? Tantas pessoas tiveram adoecimento físico, mental também. Então, essa questão da empatia, ela vem muito forte, né, muito presente, e é bom ver isso, que na prática é realmente assim também, ela é muito importante, né. A gente tem falado muito isso, né, no Credicarpa, a gente fala bastante, porque além de juntar a pandemia, todo esse momento que nós vivemos, esses 2 últimos anos, o nosso trabalho, além de ser uma cooperativa, nós somos uma instituição financeira. Então, é um trabalho com pressão o tempo todo. Todo mundo, vocês falam assim, trabalho na instituição financeira, nossa, mas é muita pressão. Sim, é muita pressão. Então, parece que a gente junta tudo isso, meu Deus, parece uma bomba que vai explodir a qualquer momento. Então, se a gente não começar com um pouco de calma, tratar as pessoas de uma forma diferente, e acreditar para deve ter um mês ou pouco, eu comecei a levar um pouco, uma palavrinha diferente para eles, né? A gente sempre começa a linkar uma palavra ou outra, né? Porque quando a gente fala muito uma palavra, as pessoas começam a pensar naquilo, né? Eu tenho falado bastante com eles sobre presença, né? Não é que a gente tem que estar a todo momento ali disponível, mas é que mesmo eu a 100 quilômetros de distância, eu consiga ser presença, eu consigo estar apoiando as pessoas e sendo um líder que seja apoio, quando a pessoa precisar, ela vai me procurar, vai ter confiança, né?
Então, essa é a palavra do momento para nós lá na cooperativa. Eu acho que isso tem muita relação com o que é a minha percepção sobre líder e o que é a importância de um líder, né? Que é ser presença, é entender as dificuldades, é entender que a estratégia tem a sua importância, mas para que a estratégia realmente funcione, eu preciso de todas as pessoas da organização, né? Acho que deu uma caidinha aqui, pessoal, mas eu voltei. Deu para pegar o finalzinho, Fabi. E aí você falou muito dessa importância do líder, do papel dele, né? O que você acha assim que é fundamental a participação? O que mais se destaca na participação do líder na gestão estratégica de pessoas? Ele realmente é fundamental, como a gente falou no início, né? Você também veio falando um pouquinho dessa importância do líder, o papel dele é, de fato, na prática, no dia a dia, é importante para essa gestão estratégica de pessoas? Sim, é de extrema importância, né? O líder, ele tem o papel de direcionar e alinhar até mesmo as expectativas. Quando o líder, ele pega a estratégia da empresa, ele mastiga, ele torna aquilo palpável para todo mundo, ele está direcionando e, ao mesmo tempo, ele está sendo muito transparente com todo mundo. E quando a gente é transparente com todo mundo, a gente tem um alinhamento, até mesmo de expectativas. Porque quando as pessoas não sabem o que vai acontecer, elas ficam ansiosas ou receosas, né? Porque depende, às vezes eles vão receber isso bem ou mal. E aí, quando o líder consegue fazer esse trabalho, e quando existe uma gestão estratégica, as pessoas trabalham com confiança, as pessoas entendem a transparência da empresa. E aí, quando você tem transparência, confiança, tudo começa a ser engajado, tudo começa, a roda começa a fluir muito mais fácil, né? Porque todo mundo começa a entender o propósito, começa a entender o objetivo macro da cooperativa, né? Então, é de extrema importância existir uma gestão estratégica de pessoas, e eu falo que para qualquer tamanho de empresa, eu acho que a gente não precisa vincular isso só ao cooperativismo, né? Eu acho que a gente pode vincular empresas grandes a pequenas empresas, até mesmo um MEI que tem um empregado, a gente consegue fazer isso, né? É isso mesmo, Fabi. Você falou de coisas assim que são extremamente importantes. Você trouxe uma palavra chave que a gente ainda não tinha mencionado, né, na nossa live, e que, na minha opinião, ela é assim central, é core, é fundamental, que é confiança. Né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito, né? E o palestrante falava assim: antes de qualquer coisa, lembre-se, com confiança, tudo, sem confiança, nada. Né? Então, toda e qualquer relação, qualquer relacionamento passa por estabelecer uma relação de confiança. E a partir do momento que você, como líder, né, líder de si, líder organizacional, líder social, né, no seu jeito de ser mesmo, você consegue transmitir isso, estabelecer isso, as relações ficam muito mais fáceis. Então, confiança é uma palavra-chave que você trouxe aqui, na minha opinião. E aí, Fabi, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho, né, na sua experiência, como que você avalia a evolução aí nos resultados da cooperativa, né, após esse início, esse despertar para o desenvolvimento de competências, esse olhar, né, ainda mais profundo para a gestão de pessoas. Tem 2 anos, né? Acho que nós vamos fazer 2 anos que nós estamos com acompanhamento mais direcionado aí com a OneTwo, né? Que foi uma parceria super necessária para nós da cooperativa, porque todos esses passos que vocês falaram, a gente já fez juntas, né? A gente já trabalhou tudo isso. E a gente vê principalmente o primeiro item sendo evoluído, né? Que é a maturidade. E aí a gente não fala só a maturidade da empresa, né? A maturidade de gestão da empresa. Hoje a gente vê uma maturidade enorme dos nossos gestores, porque nós temos muitos líderes, né? Muitas pessoas que são líderes de grupos, nós temos líderes de líderes, né? Então, nós temos aí um volume bem grande de pessoas que lideram outro grupo de pessoas. E, assim, nós vimos uma maturidade enorme neles.
eles passaram a entender qual realmente o papel deles. Eles estão ali para fazer negócio, sim, todo mundo está ali para fazer negócio de uma forma direta ou indireta, mas eles estão ali também para ser gestores de pessoas. E hoje nós podemos dizer que hoje eles são gestores estratégicos de pessoas, né, que a gente fala ali, porque eles já entendem a importância de ter uma gestão de pessoas para gerar negócios. Eles já entendem que é possível entregar resultados sem tanta pressão, eu entendendo o momento de cada um, sendo uma pessoa que ouve, sendo presença na vida das pessoas, né? E aí, quando a gente começa a gerar isso, vira cadeia, né? Vira uma disseminação de liderança por cadeia, uma maturidade por cadeia, porque mesmo aqueles empregados que ainda não participaram da academia de líderes ou de outros projetos mais direcionados da OneTwo, já criaram maior maturidade, porque os gestores deles estão passando isso para eles, né? E aí, uma das coisas que a gente vê muito é porque agora a gente tem entrega por sentimento de capacidade. Quando a gente fala assim, as pessoas estão se sentindo um pouco mais valorizadas e sabem que elas têm capacidade de entregar. Então, elas já têm mais confiança em seu trabalho próprio, mais segurança. Então, elas geraram isso. A gente já vê que tem entrega por pressão? Talvez, claro, isso ainda existe. Mas hoje elas fazem entrega por sentimento de capacidade, né? Por força de vontade, é porque elas engajaram com o propósito, elas entenderam o porquê que tem aquela meta, elas entenderam o porquê de tudo. Então, a gente já viu isso, maturidade, né? Do início ao fim, em todas as áreas da cooperativa. Claro que a gente ainda tem muito para evoluir, e nós sempre vamos ter coisa para evoluir, porque o mundo está girando agora muito rápido, né? Principalmente depois do Covid, a gente viu que o mundo está super acelerado. Mas a gente já caminhou. E aí a gente já sobe um pouco a régua, né? As pessoas precisam evoluir, as pessoas precisam procurar um crescimento pessoal, interpessoal, crescimento profissional. Então, para mim, a palavra-chave dessa experiência que a gente viveu foi uma maturidade muito grande, claro. Nossa, fantástico, Fabi. Gratidão. É muito lindo ouvir isso de você, né? Essa capacidade que nós temos do efeito multiplicador, né? Aquela sementinha. A sementinha, ela é uma e depois ela vai, né, se multiplicando em várias. Então, ouvir isso, né? Muita gratidão, né, Fer? Com certeza. Fabi, e você falou desses ganhos, né, desses avanços que vocês tiveram dentro da cooperativa por meio do desenvolvimento de lideranças, né? E em relação aos colaboradores diretamente, você percebeu que houve mais engajamento, que houve melhoria de satisfação, de motivação, do clima organizacional? Quais os outros avanços você viu que vieram exatamente desse desenvolvimento das lideranças? Você falando aí, né, Fer, a pesquisa de clima nós fizemos 2 anos seguidos, foi nítido a nossa evolução, né, e o quanto as pessoas estão mais satisfeitas com o que a cooperativa entrega para eles, né, de forma individual. Então, em número, sim, é nítido o quanto evoluímos, as pessoas estão mais leves, né, o que a gente até fala lá muito assim, nossa, hoje foi pesado, mas hoje a gente percebe um clima mais leve, sabe, aquele clima que a gente chega, consegue brincar, consegue, ao mesmo tempo que trabalha muito, a gente consegue deixar um clima bem mais leve. As pessoas entenderam por que que elas estão ali e qual é a sua real função. A gente fez descrição de função, né, Lara? Foi principalmente com você. Então, as pessoas começaram a entender qual realmente é a função dela. Elas estão mais claro para elas o que eu preciso fazer para que eu possa chegar num nível maior. Então, a gente percebe isso muito nítido de forma individual. Hoje, até mesmo, a gente estava numa reunião, eles falaram assim, nós vamos continuar com o OneTwo, né? Eles vão continuar ajudando a gente de alguma forma. Então, eles já criam isso de que a OneTwo ou né, vocês estão ajudando eles muito, mas no crescimento pessoal, profissional, a pesquisa de clima nos ajudou bastante, porque nós conseguimos identificar quais os pontos que nós estamos deixando um pouco a desejar, onde nós estamos legal, porque, assim, é preciso ver também os pontos que nós estamos positivos. E aí, a gente levar isso, porque a gente tem feito muito esse trabalho de transparência,
quer levar para eles o que está acontecendo. A gente fez pesquisa, mas tem um resultado, aqui o resultado. E eles estão ficando muito felizes. E aí eu acho que um dos principais ganhos para todo mundo é porque agora eles são ouvidos. Nós temos aí 85 empregados e todos estão ali para poder falar, trazer sugestão, poder falar assim, eu não concordei com isso, eu acho que isso não faz sentido, ou, nossa, vamos fazer isso, aquilo outro. Então, eles sentiram que a porta está mais aberta para recebê-los, e que não importa a função que ele ocupa, ele tem o poder de poder falar, de sugerir, de trazer mudanças. E isso, para nós, eu vejo muito positivo, porque quem está ali no dia a dia são eles, eu não consigo estar presente. Como que eu, ali na diretoria, consigo mudar um monte de coisa na cooperativa para tornar o trabalho deles melhor? São eles. Então, com tudo isso que a gente tem feito, a gente conseguiu dar muito mais abertura. Quando a gente dá abertura, a gente dá mais transparência, a gente conta o porquê que não fizemos aquela sugestão da pessoa, e a gente gera muito engajamento. Então, a gente solta uma campanha, está todo mundo engajado. A gente está com um trabalho assim, toda semana tem uma sugestão de melhoria de processo, uma melhoria, a gente podia fazer alguma coisa nesse sentido. A gente lançou, o setor que não está ligado diretamente com vendas, a gente lançou desafios, que cada pessoa teria que conhecer uma nova área e trazer sugestão, né? Porque uma pessoa que está ali naquele mundo e que visita uma outra área, pode trazer várias sugestões que aquela pessoa que está o tempo todo não conseguiu ver. Então, assim, as pessoas já começaram a evoluir até na inovação, quando eles já estão ali no primeiro degrau da inovação. Então, acho que essa abertura, esse engajamento, é nítido para todo mundo, sabe? Eles estão mais leves, estão trabalhando de forma mais satisfeita. E a gente soube, né? Nós, como líderes, gestores, a gente está sabendo qual o gargalo nosso, onde que nós precisamos evoluir, né? Então, cada um ali sabe o que precisa evoluir, o que está faltando, o que eles esperam de nós também. Muito bom, sabe? Até semana passada eu estava lendo um livro que me marcou uma frase que até era uma citação que o autor trazia, falando assim, que se a fórmula para você ter uma equipe engajada é você oferecer um ambiente agradável para se trabalhar, que entra muito essa questão do clima, né? Ter os colaboradores terem ali oportunidades para eles se desenvolverem, para eles se tornarem especialistas naquela função que eles fazem, ter autonomia, que é essa abertura, né, para trazer ideias, trazer sugestão de inovação, fazer acontecer mesmo, e a questão da remuneração também, que entra aí, né, tanto financeira como salário emocional. Então, a gente vê, né, que realmente na prática o que está lá no livro faz todo sentido, né, de ser mesmo uma fórmula para trazer esse engajamento para as equipes. Muito bom. Exatamente. E aí, para a gente fechar aqui, Fábio, o nosso bloco de perguntas do bate-papo, eu queria que você dissesse para nós, na sua opinião, na sua percepção, por que cooperativas ou outras organizações precisam ter um modelo de competências. Quando a gente fala de cooperativismo, né, a gente já lembra direto lá os 7 princípios do cooperativismo, né? E assim, quando a gente pega para estudar a fundo todos os princípios do cooperativismo, né, que é adesão voluntária e livre, intercooperação, educação, formação, informação, são 7 princípios, né, que a gente consegue aprofundar e ir com eles até, né, devagar por muitas coisas. E aí, a hora que você lê os 7 princípios do cooperativismo e começa a ver, por exemplo, aquelas suas 10 competências, não tem como o cooperativismo andar sem que existam aquelas competências, sem esse modelo de competências que nós trabalhamos. Quando a gente fala de ética, transparência, onde a gente fala até mesmo de índole das pessoas, não tem como a gente não começar a olhar as pessoas por competências, por formas como ela trabalha, como ela atende uma pessoa, sem vincular isso ao cooperativismo. O cooperativismo ele é feito por pessoas que querem o melhor do mundo, é feito para que a gente consiga trazer mais justiça, no nosso caso, justiça financeira, é trazer mais prosperidade para todo mundo. E a hora que eu pego uma pessoa que não enquadra nessas competências, que não tem uma visão sistêmica, né,
Então, isso não flui. É aquele negócio, sabe quando o peixe está fora d'água, ou quando as peças do quebra-cabeça não se encaixam? Se a gente começa a ter empregados que não são trabalhados ou incentivados no modelo de competências, ele se sente um peixe fora d'água no nosso aquário, que é a cooperativa. E aí, ele precisa se adaptar de um jeito ou de outro, né? Mas muitas das vezes é por princípio, é por propósito. Porque o cooperativismo tem um propósito. E aí as pessoas que entram para ele, que vêm trabalhar, precisam amar isso, sabe? É natural. Todo mundo que trabalha já vem e fala, gente, mas o cooperativismo é muito bonito, a gente precisa ajudar mais pessoas, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fazer uma sociedade mais justa. E aí, como que eu venho trazer muitas pessoas para o meio do cooperativismo, para trabalhar numa empresa que vive, que respira o cooperativismo, se eu só trabalho hard skills, se eu só preciso de competências, né, técnicas? Não, eu preciso também de comportamentos, eu preciso de competências humanas, eu preciso de ter visão sistêmica, eu preciso de ter empatia, né, como a Fer falou. Então, assim, é extremamente necessário. E aí, quando a gente começa a pensar individualmente nas pessoas, você disse muito, né, Lara, sobre que competências a gente consegue moldar, né? Então, a gente consegue evoluir. Então, a pessoa chega, a gente vai inserindo ela nesse meio cooperativista, e a gente começa a tornar a pessoa aquilo que é a empresa, né? A gente vai moldando a competência dela, a gente vai alinhando as expectativas do que nós precisamos, do que a função dela exige, né? Então, a gente vai se adequando. E quando eu falei lá sobre cooperativas estão sendo mais profissionais, não tem como não ser profissional se eu não uso o modelo por competências, né? Porque eu não tenho robôs trabalhando na minha empresa, eu tenho 85 pessoas humanas trabalhando lá. E todo mundo tem a sua competência. Eu preciso entender que a minha competência é adequada para a minha função. Se não é, o que, que eu posso fazer para adequar, o que, que eu posso ajustar. Então, a gente começa a tratar as pessoas de forma individual, relacionando com a função que ela ocupa, com a empresa, com o propósito que a gente tem por existir e tudo mais, né? Então, quando a gente fala em competências, a gente já puxa um leque de coisas boas para dentro da empresa, né? Então, ele é muito necessário, né? Hoje a gente vê muitas empresas que ainda trabalham mais só com hard skills, que talvez no início trabalhar com soft skills seja um pouco difícil, até para entender como que eu vou fazer isso. Ah, isso é muito mimimi, né? Que tem gente que fala. Mas a hora que a gente começa a colher os frutos disso, é lindo. As pessoas já passam a trabalhar por amor, as pessoas começam a entender o porquê daquilo tudo existir, e tudo flui, né? Passos pequenos, mas a gente precisa evoluir, a gente precisa tratar as pessoas de forma individualizada, entender o comportamento de cada um e ajudá-los, né, a evoluir sempre, porque todo mundo precisa evoluir de alguma forma. Então, assim, não dá para falar de cooperativismo sem competência, né? Eu acho que hoje muitas cooperativas da nossa região já estão trabalhando nesse formato, mas a gente precisa evoluir, e até nós mesmos, nos Cooperative Carp, a gente precisa entender mais como funciona, evoluir, né? Nesse sentido de quais competências que nós realmente precisamos, qual a nossa cultura e o que nós realmente precisamos evoluir, né? Nós contamos muito com vocês do One Two para nos ajudar a crescer ainda mais. Que bom, Fábio, ouvir isso. E é realmente muito importante porque, principalmente as competências comportamentais, porque são elas que nos diferenciam aí das máquinas, né? São essas competências humanas, esses comportamentos humanos que trazem o diferencial para nós e nos faz mais humanos, né? Então, realmente é fundamental. Fabi, então a gente caminhando aqui para o finalzinho, queria te agradecer muito pela participação, mais uma vez aí com o One Two, nessa parceria, mesmo, né, ver na prática como que essa gestão estratégica de pessoas, o desenvolvimento de lideranças é importante e traz resultados para a empresa, né, resultados tanto em números, né, porque isso também é muito importante, resultados financeiros, mas principalmente resultado com
as pessoas, né, para ter gente certa no lugar certo, que é o maior ativo mesmo de toda e qualquer organização. Pessoal que está nos assistindo, gostaria de agradecer também, deixar aqui para vocês, quem quiser ficar por dentro um pouquinho mais sobre esses processos de RH, sobre desenvolvimento, sobre clima, sobre remuneração e carreira, recrutamento e seleção. Nós estamos com uma série de vídeos no nosso canal no YouTube, falando um pouquinho sobre cada um desses processos, então quem tiver interesse, curiosidade sobre esse tema, fique à vontade para nos seguir, acessar esse material, também nosso Instagram. E quem quiser conhecer um pouquinho mais também dos nossos serviços, né, a academia, que nós falamos um pouquinho aqui, que é a Academia Líderes de Impacto, que nós trabalhamos com o Cicobi aí há praticamente 2 anos, visando essa formação e desenvolvimento de lideranças. Nós também trabalhamos com recrutamento e seleção e assessoria em gestão estratégica de pessoas. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, fiquem à vontade para entrar em contato, para a gente conversar um pouquinho aí, conhecer um pouquinho da OneTwo, conhecermos também um pouquinho aí das empresas de vocês. Lara, fica à vontade para deixar seu recadinho também. Bom, pessoal, é isso. Quero também agradecer, né, a todos que se inscreveram, que participaram, agradecer a atenção de vocês, agradecer a Fabiana pela confiança, pela parceria. Para nós é um motivo, né, de muita alegria e, pessoalmente, eu digo de gratidão em ver essa evolução, né? Você disse muito também a palavra evolução. Eu acho que nós precisamos ter um propósito, né, e desse propósito nós precisamos sempre pensar em melhorar, né, sempre tem essa possibilidade. Então, a OneTwo está aí para isso, né, nós estamos aqui com esse propósito, né, de gente sendo gente, de trazer gente certa no lugar certo, né, equilibrar aí esses interesses da organização, o bem-estar das pessoas, é um desafio, mas é possível. E então, obrigada a todos, né, pela participação, em especial a Fabi e a Fer, que conduziu aqui conosco. Para mim foi um prazer. Então é isso, pessoal. Fabi, muito obrigada, viu? E a gente se encontra aí na próxima oportunidade. Obrigada, sou eu que tenho que agradecer. Até mais. Até mais. Tchau, Até tchau, mais. gente. Tchau, tchau. Boa noite.